Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Dominical e desta feita vamos estudar a revista Conectar Mais Jovens da editora Betel, que traz por tema nesse quarto trimestre Paulo, o apóstolo de Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 14, que traz por título Viver em Cristo. O texto de referência está registrado em Romanos capítulo 6, do verso 8 a 11. E o versículo do dia diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, e verso 20. A verdade aplicada diz ainda que uma vida de consagração, dedicação e serviço ao Senhor é o que podemos oferecer de mais importante a Deus. Os objetivos da lição são três. O primeiro deles é explicar os últimos dias do apóstolo Paulo. Segundo, apresentar as últimas orientações a Timóteo. E terceiro, conceituar a percepção que Paulo tinha de seu ministério. E o nosso momento de oração é para que tenhamos alegria e entusiasmo em propagar o reino de Deus através de nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a introdução vem dizendo que a segunda carta de Paulo a Timóteo é o último escrito do apóstolo a que temos acesso. Ela foi escrita no momento em que Paulo sentiu-se que estava chegando o fim de seus dias, de modo que podemos observar suas necessidades e sua fidelidade inabalável no chamado de Deus para a sua vida. Portanto, o ponto-chave da lição de hoje é: a vida de Cristo deve ser evidenciada em nosso viver. A vida de Cristo deve ser evidenciada em nosso viver. O tópico de número 1 vem falando aqui sobre os últimos anos de Paulo. Então, o apóstolo Paulo encontrava-se preso novamente, mas agora estava desamparado na prisão. Em suas últimas palavras, ele deixa bem clara sua exortação para pregar a palavra de Deus, declarando sua disposição de ser fiel até a morte. Então, nós vemos aqui, como em lições passadas, que Paulo ele teve uma prisão domiciliar, onde tinha ali a guarda que fazia a sua segurança, etc. e tal. E essas pessoas, elas foram evangelizadas e aqueles soldados por onde iam, quando destacados, eles levavam a palavra de Deus. Mais tarde, Paulo ele é solto e ele conclui a sua viagem, que era um sonho de ir até a Espanha. Então, ele prega o evangelho naquelas províncias e depois ele volta a ser preso. Nessa prisão, conforme vimos em lições anteriores, ele é colocado no cárcere mesmo. Ele vai para o calabouço. E lá ele passa agora a ficar isolado de tudo e de todos, e nós vemos que na carta ele inclusive reclama de alguns irmãos que o abandonaram. Então vejamos aqui no primeiro ponto, Timóteo é convidado a participar do sofrimento junto com Paulo, não se envergonhando nem do Senhor e nem do aprisionamento do apóstolo, conforme está registrado em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Como um bom soldado de Cristo, 2 Timóteo 2 e 3, pois se com Cristo sofremos, com ele reinaremos. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 12. A perseverança é a virtude daqueles que têm esperança e confia. A aprovação e o sofrimento produzem perseverança e resiliência, conforme está registrado em Romanos capítulo 5, versículo 3. Segundo o dicionário, resiliência é a capacidade de se recobrar ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. O oposto da resiliência é a fragilidade, que é a condição daquilo que é quebradiço. Logo, devemos permanecer assim, como um metal que é testado no fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 12 a 13. Em outras palavras, Paulo está falando aqui, ou o comentarista está dizendo, que a resiliência é algo que deve ser inerente a nós, no sentido de nos
adequar, de nos adaptar às situações. Então, Paulo ele chega a mencionar que quando ele diz que ele estava acostumado a sofrer diversas situações, tanto a ter fartura como a falta dela, e etc., tanto a sofrer como ter alegria, e etc. Então, o homem de Deus, o servo de Deus, ele precisa ter essa resiliência, porque, como disse o Senhor Jesus, no mundo tereis aflição, mas o que vale é o bom ânimo, mas tende ânimo. Aí Jesus se coloca como alguém que venceu. Tende ânimo, eu venci. Né? Algumas traduções dizem, eu venci o mundo. Né? Então, é importante para o cristão ter esse espírito de resistência, de saber lidar com as situações, saber lidar com as provações, porque é através da provação que seremos aprovados. Bendito seja o nome do Senhor. No segundo ponto, nós vemos aqui que o viver é Cristo e para Cristo. Então, a fé em Cristo, ela consiste na condição de não vivermos mais como vivíamos antes da conversão, mas agora vivemos a vida do Filho de Deus. Paulo se alegra nas tribulações, não porque gostava de sofrer, mas porque o sofrimento é uma das características do justo, assim como Jó, e especialmente Jesus, que sofreu e morreu na cruz para nos salvar. Viver para Cristo é assim como o Mestre, viver em prol do reino de Deus, de entrega, de generosidade, de compaixão, de benevolência e de piedade. Paulo entendeu que a sua vida não era mais dele, mas sim do Senhor, conforme Filipenses capítulo 1, verso 21. Que nossos sonhos, decisões e vontade estejam debaixo do desígnio divino. Então veja, irmãos, que a partir do momento em que nós aceitamos Cristo como Salvador, nós passamos a viver para Cristo e pertencer a Cristo. O apóstolo Paulo, ele menciona que antes nós estávamos nas trevas, éramos escravos do pecado, éramos dominados por Satanás, mas agora nós fomos comprados por um bom preço, fomos resgatados pelo nosso Senhor Jesus. Então passamos agora sermos servos do Senhor Jesus. Nós saímos das trevas para a luz e agora na luz nós servimos ao Senhor Jesus. O nosso viver deve ser Cristo, o nosso viver é Cristo e vivemos para eles. Então as lutas, as tribulações, elas fazem parte do cotidiano, porque o Senhor Jesus ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negar a si mesmo é deixar e abrir mão daquilo que você era acostumado a fazer antes de conhecer ou de vir para Jesus. Então, as lutas de cada dia, as tribulações, elas fazem parte do caminhar e da vida do cristão. Não é que os cristãos se tornaram masoquistas, que gostam de sofrer, que amam o sofrimento, mas elas fazem parte da caminhada, desse processo de perfeição, digamos assim, até chegarmos à glória. Então veja aqui que Jesus, assim como Paulo, Jesus também, ele se tornou para nós o exemplo, quando sofreu e morreu na cruz para nos salvar. Então não foi um trabalho assim simples, mas Jesus carregou sobre si, como retrata muito bem o profeta Isaías, ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, o castigo que era para nós, ele tomou para si, e a paz que ele tinha, ele deu para nós. E hoje nós temos paz com Deus, fomos reconciliados com Deus e alcançamos uma posição excelente. Como diz o apóstolo Paulo, nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Nos tornamos filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, não há por que reclamar, por que murmurar. Muitas vezes, irmãos, nós reclamamos, murmuramos. Por que Deus está permitindo isso? Por que eu estou sendo perseguido? Por que aquela pessoa não gosta de mim? Por que eu sou rejeitado? Por que isso? Por que aquilo? Irmãos, faz parte da caminhada. E nós precisamos simplesmente clamar ao Senhor, orar a Deus, agradecer a Deus, como Paulo fazia. Agradecer a Deus pelos espinhos que ele tinha na carne, o espinho que ele tinha na carne. Ele agradecia a Deus
pelas perseguições, no meio das prisões, muitas vezes louvando ao Senhor, orando, né, pregando o Evangelho. E isso fez do apóstolo Paulo, né, um vencedor. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que nós precisamos também. No segundo tópico aqui, nós vemos aqui a despedida a Timóteo, Paulo se despedindo de Timóteo. Então, muitos obreiros e irmãos abandonaram Paulo e o deixaram sozinho de tal forma que muitos apostataram da fé, conforme está registrado em 2 Timóteo, capítulo 1, 15. O apóstolo chama Timóteo para suas últimas orientações e despedida. Então, nós vemos aqui como vimos aqui no primeiro tópico, quando Paulo realmente ele é lançado na prisão, ele vai para o cárcere. Muitos se escandalizaram e muitos fugiram, muitos apostataram da fé, né? Já não tinha mais aquelas visitas, ele já ficou muitas vezes incomunicável, e nós vemos aqui que Paulo agora chama Timóteo, né? E esta segunda carta é um convite e exortação à perseverança ao Evangelho, levando em conta o sofrimento. Aqui ele admoesta ao jovem pastor a permanecer firme, pois sua morte é iminente. Outro elemento importante é o incentivo à leitura e meditação da palavra para ser um obreiro aprovado, conforme está registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Pois as Escrituras possuem o poder para salvar e preservar a fé. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 a 17. E que pregue em tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4, de 1 a 2. A palavra de Deus deve ter um lugar de centralidade na vida do cristão, pois é por meio dela que Deus fala, corrige, edifica e se revela. Então, irmãos, nós sempre temos falado em lições, em outros trimestres passados, que a leitura sistemática da palavra de Deus ela é importante na vida de todo cristão, não somente do líder, do obreiro, né, do pastor e etc., mas todos os crentes, né, porque é na palavra de Deus que nós encontramos o lenitivo para nossas almas, é onde encontramos os ensinamentos para podermos resistir e vencer, e é com a ajuda desse estudo sistemático da palavra de Deus e com o auxílio do Espírito Santo que nós vamos vencer. Foi através da palavra de Deus que Paulo encontrou o refúgio que ele precisava para poder superar, para poder vencer todos os embates que se levantaram contra ele. E ele agora dá conselho a Timóteo para que fizesse a mesma coisa, porque quando você relaxa na leitura da palavra de Deus, quando você não procura ter uma comunhão com Deus através do estudo da palavra, através da oração, do jejum, irmão, aí que a luta vai pegar feio para você. Vai, porque o inimigo vai encontrar brechas para poder agir, para poder fazer a obra maligna que ele sempre fez, né, no mundo. Então, é sempre fazendo e seguindo o conselho de Paulo registrado em Éfeso, capítulo 6. Nos revestindo de todo o poder de Deus, de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, para que possamos resistir o mal e depois de tudo pronto, continuar firme e de pé na presença do Senhor. Bendito seja Deus para todo sempre. Um outro ponto, Paulo aqui, ele diz para Timóteo, vim depressa. Paulo estava solitário na prisão. Com isso, ele chama Timóteo para que lhe faça uma visita apressadamente, 2 Timóteo capítulo 4, verso 9. Essa afirmação se dá pelo fato de sua execução estar próxima, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Ele pede a Timóteo que traga seus livros e pergaminhos, pois presume-se que o apóstolo terminaria a sua vida lendo, estudando e escrevendo. Timóteo possivelmente não poderia ficar com Paulo até a sua morte, mas, ao deixar seus escritos e as escrituras, certamente o apóstolo teria um conforto no momento mais difícil. Infelizmente, somente encontramos tempo para ler a palavra quando estamos enfermos ou em uma cama de hospital. Que possamos reservar um tempo em nossa vida para nos debruçarmos nas Escrituras. Isso aqui é um fato. Às vezes, irmãos, é preciso descer no fundo do poço para despertarmos. Às vezes, é preciso Deus permitir que você pare em uma situação difícil para que você desperte, né?
não é o caso de Paulo. Paulo aqui ele estava sozinho. Ele agora não tinha mais aquelas visitas dos irmãos, né? De Tiago, né? De Timóteo. Ele agora estava só, num calabouço, com a sua sentença de morte lavrada. Ele estava agora sob o domínio de Nero e ele sabia perfeitamente que o seu final era a morte. Ele ia ser decapitado. Doutor Lucas, com certeza, eu falei Tiago, mas é doutor Lucas, talvez já não estivesse dando a ele a assistência que ele precisava. Então ele pede agora para trazer ali os livros, os pergaminhos, a sua capa, porque ele precisava colocar a sua mente em alguma coisa. Então a leitura iria lhe fazer bem, enquanto aguardava o momento da sua execução. Então, no tópico de número 3, nós vemos ele dizendo que morrer é lucro. Paulo ele expressa dizendo que o morrer é lucro. E essa afirmativa, viver é Cristo e o morrer é ganho ou lucro, conforme Filipenses 1:21, é algo totalmente antagônico em nossa cultura atual. Pensar desta forma, mas Paulo chegou ao auge do sentimento cristão quando entendeu que a maior entrega que ele poderia dar para Deus era a sua própria vida. Então ele já não tinha mais o que esperar dessa vida física. Então agora, viver era Cristo, dedicou a sua vida a Cristo e morrer para ele era o lucro, era o ganho, porque ele deixaria esse mundo sofredor para estar na presença de Deus, na presença do Pai. O primeiro ponto aqui do tópico 3, nós vemos aqui a consciência que Paulo tinha de sua missão. Então, vemos que Jesus chamou um judeu fariseu, zeloso para com as tradições dos pais, com as tradições do país, para ser líder entre os gentios, com o destino de sofrer em prol de seu nome. A pergunta que fica é: Paulo entendeu seu chamado e ministério? Ele padeceu várias intempéries, foi perseguido, conforme 2 Coríntios 11, 24 a 28, mas também foi bem-sucedido como apóstolo, pregador e evangelizador, estabeleceu igrejas, escreveu cartas que até hoje servem de orientação, edificação e conversão. Tudo isso há mais de 2000 anos. A vocação de Paulo era de viver o ministério do próprio Cristo. Ele entendeu o seu chamado e vocação, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, verso 18. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele entendeu sim o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação, né? Quando Ananias apresenta as suas escusas diante do Senhor para ir ter com Saulo de Tarso, ele diz: olha, Senhor, esse homem, ele respira, né, vingança contra o servo, ele odeia os crentes, os cristãos, e ele tem carta, né, das autoridades para prender e fazer qualquer coisa, matar, como aconteceu com Estevão, né? E eu não sei se isso é uma boa ideia ter com esse homem. E o Senhor diz: Ananias, vai, porque esse será para mim um vaso, e ele vai ver quanto vale sofrer por amor ao meu nome. Então Saulo, ele tinha essa consciência, porque ele, em alguns momentos, ele testificou daquilo que ele foi no passado, como ele perseguiu a igreja, como ele fez as pessoas muitas vezes negar o nome do Senhor. Então ele sabia que tudo o que ele sofria era algo que ele estava colhendo porque ele tinha plantado. É a lei da semeadura. A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus disse que com a medida com que você medir alguém, vos medirão a vós. E essa medida, ela vem recalcada, transbordante e sacudida, ou vice-versa, sacudida, transbordante e recalcada. Ou seja, você recebe o juro daquilo. É como você colocar um dinheiro numa aplicação e você, daí um tempo, você vai ter o teu dinheiro de volta, mais o juro sobre juro daquilo que rendeu. Então, Paulo, ele era consciente, né? Ele estava consciente da sua chamada e do seu ministério, e por isso ele procurou fazer o melhor para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto que nos chama a atenção aqui é a tradição afirma que Paulo foi executado por volta do ano 64
a 67 depois de Cristo. Não há aí um tempo exato, mas calcula-se que foi entre 64 e 67. Então, nesse período aí, é o tempo mais ou menos que se calcula a execução do apóstolo. Em Roma, a mando do imperador Nero, ele termina com a frase icônica: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. O martírio é, portanto, a maior oferta de amor que alguém pode oferecer. Os primeiros cristãos morreram nas arenas, diante de feras, queimados, crucificados, lançados em caldeirões de óleo fervente, para que a mensagem do Evangelho permanecesse viva. Aquele que não negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Jesus, não é digno de ser chamado de discípulo de Cristo. Mateus 16 e 24. Então nós vemos todos os apóstolos, a maioria dos seguidores de Jesus, morreram dessa forma aqui, martirizados. Nero foi um dos piores governantes de Roma. Tudo o que acontecia de errado, conforme a biografia, ele culpava os cristãos, porque os cristãos eram aquele grupo de pessoas que não se curvavam diante das suas divindades, dos deuses que Roma adorava. Então, quando dava alguma coisa errada, saía alguma coisa errada, imediatamente a culpa era transferida para os cristãos. Então, ele colocou cristãos na arena para ser devorado pelos leões. Ele, na sua loucura, ele colocou fogo num bairro de Roma e culpou os cristãos, fez tocha dos cristãos para iluminar as noites. Ele colocou muitos cristãos no azeite quente. Um deles foi o apóstolo João, mas o poder de Deus foi tão grande que João continuou vivo, e aí depois de tudo isso ele coloca e ele exila o apóstolo João para a ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos ele recebe a revelação da parte do Senhor do Apocalipse, do livro da revelação. E ele foi jogado lá, naquela ilha, como diz muito bem o texto, para ser devorado pelas feras. Então, meus amados irmãos, estes homens se tornaram grandes heróis da fé, porque morreram, mas não negaram o nome do Senhor. E estão agora aguardando, como bem disse Paulo, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora a única coisa que resta para eles é, naquele dia, quando o Senhor dará o galardão a cada um. Não sem nós, porque nós, se permanecermos fiéis ao Senhor, nós estaremos naquele dia para recebermos das mãos do Senhor o galardão por aquilo que fizemos, que fizemos em prol do seu reino aqui na terra. Concluindo, nós vemos que a ousadia, a fé e a perseverança de Paulo em concluir seu chamado o colocou no ranking de maior missionário da igreja primitiva. Por sua atitude, o evangelho se propagou, alcançando-nos nos dias atuais. Aqui ficou, alcançando-nos nos dias atuais. Então, graças ao trabalho do apóstolo Paulo e de todos os obreiros daquele período, da igreja primitiva, o evangelho chegou a nós também. Em 1910, como muito bem sabemos, a história do movimento pentecostal no Brasil, chegam os missionários Daniel Berg e Gunavrim, trazendo as boas novas de salvação, pregando o evangelho. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Já se passaram mais de 100 anos do movimento pentecostal no Brasil. Hoje a igreja brasileira tem alicerce, tem raiz, e o evangelho continua sendo pregado, e assim continuará até o toque da trombeta, até a volta do Messias. Bendito seja o nome do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.